Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, seja com você nesse dia. Agora estamos no devocional do dia 9 de janeiro, que tem como título Bênção em Tempos de Crise. E a leitura diária, irmãos, do dia são 4 capítulos. Gênesis, capítulo 23, 24, 25 e 26. E o nosso devocional, Bênção em Tempos de Crise, está aqui baseado em Gênesis 23, dos versículos 17 ao 20, 17 ao 20. Amém? Hoje estarei pedindo oração, ou orando com os irmãos, pedindo a Deus sabedoria, para a gente agir e tomar decisões na hora certa. E orar também pelo cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Vou orar pela sua vida, para que o cumprimento da promessa de Deus seja feito na tua vida. E quero também estar orando por aquelas pessoas que estão enlutadas, como no caso aqui de Abraão, que é o personagem principal aqui do nosso texto. Amém? Gênesis 23, do 17 ao 20, meus irmãos, diz assim: E assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Preste atenção que essa informação é importantíssima. Abraão sepultou Sara, comprando um lote de terra na terra de Canaã, que é a terra da promessa. No verso 20 diz assim: E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém? Meus irmãos, se lermos todo o capítulo 23, nós vamos observar algumas palavras-chave, algumas palavras que vão se repetir durante todo o capítulo. E quais são elas? Sepultar, sepulte, sepultarei, morta. Se referindo aqui à morte de Abraão, que era Sara. Ele acabara de perder a sua esposa. Eu te desafio a colocar aqui nos comentários quantas vezes essas palavras aparecem no capítulo 23 aqui de Gênesis, tá bom? Vai lá, pegue sua Bíblia, vá marcando. Ó. Uma forma da gente entender a Escritura é marcando e observando quais são as palavras-chave, ou as sentenças, frases-chave que aparecem em um texto, certo? Então faz isso aí, coloque aqui nos comentários quantas vezes aparecem. E vamos lá, meus irmãos. Abraão está aqui em crise. Certo? São tempos de crise, e é nesse momento que Abraão ele vai descobrir que apesar de Sara estar morta, sepultada, vai ser sepultada, apesar de Sara já ter partido dessa para melhor, morrido, a promessa de Deus na vida de Abraão não morreu. Não foi sepultada e não irá ser sepultada. É nesse momento aqui de crise que ele vai entender que as promessas de Deus, elas nunca morrem. Quem sabe você que está me ouvindo aí também está passando por momentos de crise. Saiba disso, as promessas de Deus não morrem. Sara morre, pessoas vão morrer, vão passar, mas aquilo que Deus falou para mim, para a tua vida, vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir. E é interessante que Abraão já poderia ser dono dessa terra de Canaã já há algum tempo. Aqui no capítulo 23 ele está comprando um pedaço de terra, um lote de terra para fazer uma sepultura, um sepulcro para sua esposa. Mas lá no capítulo 14, naquela ocasião em que Ló foi sequestrado, e Abraão foi atrás de resgatá-lo e conseguiu, em uma guerra de 5 reis contra 4, os que sobraram, Abraão foi lá e exterminou, vencendo ali todos, trazendo paz ali para aquela região, naquele momento. Inclusive Melquisedeque vai lá agradecê-lo com pão e vinho. Então ali, irmãos, ele já poderia ter tomado posse da terra, pelo seu poder, pela sua força, pelo seu poder bélico. Mas o patriarca não quis. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai Celestial, ainda não estava dando a ele. Apenas deu a ele a promessa. E Abraão soube o quê? Aguardar. Aguardar o tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E quando isso acontece, quando o nosso herói na fé, ele resolve esperar o tempo de Deus, a gente vai descobrir, lembra que esse texto, irmãos, que esse tempo de cumprimento da promessa do Senhor na vida de Abraão foi o melhor tempo. Foi o mais perfeito que poderia ser. Por quê? Porque Abraão está triste, está chorando pela sua esposa Sara. E nada melhor, irmãos, quando a gente está assim, nada melhor do que ver Deus agir na nossa vida, renovando as promessas, e melhor ainda, cumprindo a promessa em nossa vida. Nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, nosso Deus ele é maravilhoso. E Abraão tomou a decisão de não agir por seu poder e força. E o maravilhoso é que em obediência a Deus ele não tomou aquela terra ali pela força. E na sua fraqueza, no seu choro e no seu luto, Deus começa a cumprir a promessa na vida de Abraão. Sabe, irmãos, é na nossa fraqueza, é quando estamos fracos que a gente percebe que estamos fortes no Senhor. Então você está nesse momento em um tempo de luta, de dor, de fraqueza, confia em Deus.
A promessa ainda não morreu. O homem, os homens, as pessoas morrem, mas a promessa de Deus, ela permanece. Não morre junto com o herói na fé, com essa heroína da fé aqui que foi Sara. Não morreu junto com ela. Ela passou, cumpriu o seu propósito, foi para o Senhor. Mas a promessa permaneceu com aquele que estava vivo, que era Abraão. Amém? E quais são as lições de Deus que eu posso trazer após ter explicado esse texto para as nossas vidas? A primeira das lições, meus irmãos. Saiba que as promessas de Deus na nossa vida não vão passar, não vão morrer. Pelo contrário, vão se cumprir. Falei e repito, as promessas de Deus na tua vida não morreram, mas vão se cumprir. Que nesse momento de fraqueza o Senhor renove aí as tuas forças e te dê graça para continuar em nome de Jesus. E nesse momento, segundo a vontade do Senhor, que comece a se concretizar, a se realizar aquilo que Ele tem prometido na tua vida em nome de Jesus. Segundo, em tempos de crise, Deus, Ele sabe nos consolar. Sabe, se Abraão tivesse conquistado Canaã pela força, nesse momento de dor, nesse momento aqui do seu choro, ele não teria sido consolado, recebendo ali a sua primeira porção da terra prometida. Então saiba disso, nós temos um consolador ao nosso favor. É o Espírito Santo, o amigo fiel, o Paracletos, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso consolador. E que Ele te console nesse momento difícil, em nome de Jesus. Ele sabe consolar. É o que a gente aprende aqui nesse texto. Outra coisa que a gente aprende, que é, quem sabe, não é nesse momento difícil que você está passando que a promessa vai se realizar. Foi em um momento difícil de Abraão que começou a se concretizar a promessa. Então, olhe para essa situação com bons olhos, sabendo que a tribulação ela veio para purificar a nossa fé, como diz Tiago, como diz Pedro. Ela veio para nos purificar. E saiba disso, nesse momento difícil, Deus pode começar aí a cumprir a promessa de Deus na tua vida. Então fica firme, olhando para Jesus, olhando para o alvo, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a gente aprende, a não colocar a carroça na frente dos bois, mas saber esperar o tempo de Deus e o agir de Deus nas nossas vidas. Abraão poderia ter conquistado em Gênesis 14, não fez isso, confiou em Deus e agora estava de maneira perfeita, se cumprindo a promessa de Deus na vida dele. Então espere, tenha paciência, eu sei que é difícil, mas tenha paciência, espere o agir de Deus e na hora certa, de maneira perfeita, Ele vai te abençoar com uma família linda, com um emprego maravilhoso, sabe? Com aquilo que Ele tem te prometido, um ministério abençoado. Espere, meu irmão. Em nome de Jesus, espere, minha irmã. E Ele vai te abençoar na hora certa. Não procura fazer com as tuas forças. Por isso que eu quero pedir sabedoria a Deus nessa manhã. Para que a gente possa tomar atitudes corretas, fazer escolhas corretas. E esperar o agir de Deus, no tempo de Deus, na força de Deus. Mesmo nós estamos fracos. E por último, eu quero dizer para os irmãos, continue crendo e confiando em Deus. A promessa vai se cumprir, meu irmão. Continue acreditando. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco essa pessoa que está me ouvindo, me vendo nesse momento, e quero orar, meu Deus, pela vida espiritual dela, assim também como pela minha, e pedir ao Senhor, meu Deus, para nós, para eles, Pai, para elas, sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, para saber esperar o tempo de Deus, discernir o tempo de Deus, saber se o negócio é de Deus ou não, se o relacionamento é de Deus ou não. Nos ajude, Senhor, a não colocar a carroça na frente dos bois, porque, meu Deus, aí iria nos acidentar, Pai. Ou Senhor, não permita, meu Deus, que a gente venha sofrer por escolhas erradas. Mas nesse momento eu peço ao meu irmão e à minha irmã sabedoria. E que essa sabedoria venha, meu Deus, durante a leitura diária da palavra de Deus. Que eles perseverem nessa leitura. E lendo, meu Deus, o Senhor traga sabedoria aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, meu Deus. Quem sabe, Pai, não é esse o tempo das promessas de Deus se cumprirem. Então, meu Deus, olha para essa pessoa que tanto espera, Pai. Talvez promessa de salvação para um familiar. Promessa de um emprego, Pai. Promessa, meu Deus, de um relacionamento abençoado. Ou, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cumpre, Senhor, como o Senhor cumpriste na vida de Abraão, na fraqueza dele. Na nossa fraqueza, meu Deus. Cumpre a tua promessa. Eu oro, Pai. Pois tuas promessas, meu Deus, não morrem. Os homens morrem, passam. As pessoas passam, meu Deus. Empresas passam. O mundo, meu Deus, vai passar. Mas a promessa do Senhor, meu Deus, vai se cumprir, Pai. Pois ela não passa, ela não morre. Ela não é sepultada, enterrada, Pai. E se esse meu irmão, minha irmã, achou que as promessas de Deus na vida deles tinham acabado, tinham sido sepultadas, talvez por causa de pecado, de escolhas erradas, que saiba agora em nome de Jesus que a promessa do Senhor, ela não morre, mas que ela vai se cumprir em nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, por esses que estão enlutados, por estes, meu Deus, que sofrem
em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, enxugue as lágrimas. Quem sabe, meu Deus, esse não é o tempo, Pai. O tempo do luto não é também o tempo do cumprimento das tuas promessas na vida dessa pessoa. Então consola ela, meu Deus, dessa forma. Consola, meu Deus, essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Consola da sua dor, da sua angústia, do seu luto, meu Deus. Pois só o Senhor, Pai, sabe consolar e sabe, meu Deus, transformar o luto em alegria. O Senhor, meu Deus, é todo poderoso. Toque no interior dela, Pai, no seu íntimo e alegre o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. O material que eu tenho usado para fazer esses discipulados, esses devocionais, estão aqui logo abaixo na descrição. Só clicar aí para que, se você também quiser adquirir, tá aí, tá certo? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Coloca o nome de pessoas aqui embaixo para eu estar orando, para eu estar intercedendo. E também peço aos que estão me ouvindo, ore por eles também. Vamos orar, meus irmãos, todos os dias, ter vida de oração, ter vida de leitura da palavra. E a nossa fé vai se fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.